Saudações pessoal, eu sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o sexto vídeo da série de vídeos sobre gnose luciferiana. E hoje vamos falar de um tema muito procurado, de um tema muito pedido, que é a invocação e evocação, mas focado nos sistemas que os luciferianos usam para fazer esse tipo de operação, tá? Então, devido à variedade de abordagens e à diversidade de pessoas e grupos que praticam o luciferianismo, fica impossível se falar de um sistema luciferiano. Isso quer dizer que não existe um conjunto de práticas que seja padrão. Então eu resolvi comentar superficialmente algumas abordagens que são as mais vistas por aí. Mas de qualquer forma, é bom ter em mente que sempre existem outras formas de execução e dentro de uma visão luciferiana, é bobagem ficar discutindo qual é a melhor ou qual é a pior, pois esse caminho é um caminho instintivo e cada um acaba adotando a técnica que funciona melhor dentro do seu estilo de vida, dentro da sua realidade. Existem, porém, alguns pontos que sempre devem ser observados, independente do sistema que você está usando. Todos eles exigem uma boa dose de responsabilidade do praticante. Para colocar a si mesmo na posição de chamar forças potencialmente destrutivas, é preciso um alto nível de introspecção. É preciso primeiro identificar essa energia, a energia que flui dentro de nós mesmos. Caso contrário, a chance de ser sobrecarregado ou obcecado por esse poder é real. E não são poucos os que se dão mal nesse caminho por não se atentar a isso, tá? Uma das técnicas mais cobiçadas na magia é, sem dúvida, a invocação e a evocação de entidades e divindades espirituais. Geralmente você vai ler por aí que invocação é chamar a entidade para se manifestar no seu microcosmo. Por exemplo, a incorporação da religião afro, dos orixás, por exemplo, no candomblé, seria uma forma de invocação, tá bom? E a evocação é chamar a entidade para se manifestar no macrocosmo, como a Goécia, por exemplo, onde você chama o Daimon para se manifestar dentro do triângulo da arte. Mas essas definições elas são recentes. Se eu não me engano, isso é pós-Crowley, tá? Em livros mais antigos você vai ver que usam o termo invocação para qualquer tipo de atividade onde você está chamando um espírito, uma entidade ou uma divindade, tá? Na demonolatria, que nós já vamos falar dela daqui a pouco, eles têm um entendimento diferente. Para eles, a evocação é você ordenar a entidade a se manifestar, e a invocação seria você convidá-la amigavelmente a se manifestar. E eles quase nunca usam a evocação por achar que evocação mágica é desrespeitoso com a entidade que eles estão trabalhando. Seja como for, o ato de contactar entidades metafísicas é um dos pontos altos da magia, e eu vou comentar aqui os principais métodos utilizados por luciferianos para fazer isso. Superficialmente, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, mas só para vocês entenderem a complexidade e a diversidade de métodos que existem, tá? O primeiro que eu vou falar aqui é o método dos grimórios medievais. Um dos primeiros métodos muito usados por iniciantes, autodidatas, são os grimórios medievais. As pessoas elas usam os grimórios da maneira como está escrito ali. Então, alguns mais antenados usam a Goethe ilustrada de Crowley como técnica, ou grimórios mais modernos, ou metodologias mais modernas, mas todas derivadas dos grimórios medievais. Porém, a maioria dos avançados, eles rejeitam esse sistema, pois ele está muito conectado com a egrégora cristã. E nós sabemos que para um sistema funcionar, é preciso se conectar com a divindade regente, que no caso é Adonai, o Deus de Israel, seja lá como você chama ele, tá bom? Então a maioria dos luciferianos mais experientes rejeita o método dos grimórios medievais, porque, como eu já disse em outros vídeos, os grimórios medievais foram produzidos dentro de um conceito religioso da Igreja Católica Apostólica Romana.
tá? Então, outro método que também é derivado desse, mas é um pouco mais data a Idade Média, né? Data a Idade Medieval, é o método da missa negra. A missa negra, ele é um método derivado da missa tradicional, onde os nomes angelicais de Deus, os símbolos, são substituídos por correspondentes demoníacos. Então, nesse método, a pessoa pega um grimório e, através de um estudo, de uma análise comparativa, substitui os nomes divinos por demônios. Isso pode ser feito, tá? Mas é preciso um grande conhecimento e pode ser muito perigoso para os iniciantes. Então, assim, não basta você só pegar um triângulo mágico e substituir os nomes dos anjos pelos nomes dos demônios, que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. É preciso conhecimento para fazer isso. Um dos caras que primeiro fez isso aí recentemente foi o Michael Ford, tá? O LaVey, ele também fez a sua missa negra lá, mas ela não tem muitos elementos magísticos, né? Na verdade, foi mais uma piada que ele fez da missa cristã, tá? Porém, existem praticantes de magia que adotam um sistema semelhante. O outro método que eu gostaria de falar com vocês é o da demonolatria, que eu já falei ali em cima, né? A demonolatria é uma forma de adoração aos demônios, que se divide em dois grupos principais. Existem outros, mas existem duas correntes principais de demonolatria, tá? O primeiro são os clássicos, que se auto-intitulam clássicos, e tem os modernos, tá? Os clássicos, eles procuram rastrear a origem das entidades e restaurar seus cultos, tal qual os antigos. Então, por exemplo, você procura a origem do Baal, vê como os antigos adoravam ele através de um processo de pesquisa histórico e tal, e procura restaurar aquele culto da melhor maneira possível. Logicamente que nunca vai ser igual, porque algumas práticas antigas já não são aceitas por nossa sociedade moderna, e alguns elementos que os antigos usam a gente nem sabe o que é, né? Os nomes acabam se perdendo no tempo e tal. Mas geralmente eles trabalham assim, tá? A desvantagem aqui desse sistema é que nem todas as entidades descritas nos grimórios elas são passíveis de serem rastreadas, né? Então existem entidades que você não sabe a origem, não sabe de onde que veio e para onde que vai, tá? E os modernos, eles também rastreiam as origens, porém eles não abandonam o aspecto demoníaco descrito nos grimórios medievais. Então, existem alguns modernos que desenvolveram sistemas bem interessantes e elaborados, mas esses sistemas são surpreendentemente simples, tá? Eles não precisam de muitos elementos, eles precisam apenas do fogo numa vela e de certas orações, certos símbolos que eles desenvolveram, que eles receberam das entidades, tá? Então é uma demonolatria bem interessante também, mas é muito desconhecida. Geralmente são grupos fechados e famílias fechadas que eles só trocam correspondência entre eles, tá? Então você dificilmente vai achar esse material aí dando sopa na internet, tá? E o quarto grupo, o quarto sistema que é mais utilizado pelos luciferianos é o sistema caótico, tá? E no Brasil é interessante que no Brasil hoje em dia está muito em voga um certo desdém com a magia do caos. Isso porque ela foi muito popular há alguns anos e isso atraiu muitos desqualificados que acabaram queimando o filme do sistema, tá? Porém, existem estudos interessantes, estudos sérios, geralmente estrangeiros, mas existem alguns brasileiros aí que trabalham na magia do caos de maneira interessante, né? Mas especialmente dentro do luciferianismo, o sistema caótico ele foi muito sofisticado, tá? E ao contrário da ideia geral, a magia do caos não é pegar um monte de elementos e misturar, não é você ficar se masturbando para sigilo. Ela é bem mais profunda que isso, né? Porque dentro de um conceito luciferiano, ela é estudar diversos sistemas de magia e extrair sua essência para o uso prático. Ou seja, você vai pegar daqueles sistemas
o que dá certo, o que funciona dentro da sua vida e do seu ponto de vista. Mas para isso você tem que estudar e praticar os sistemas tradicionais. Tá? Não dá para começar logo na magia do caos, a não ser que você siga um autor, como por exemplo Michael Ford ou o S. Ben Caim, né? Eu vou aportuguesar o nome, porque eu sou horrível com pronúncia, tá? E isso deu origem a um sistema bem versátil e funcional de invocação e evocação de entidades que tem resultados bem bacanas, tá? Então é isso. Esse vídeo era só para comentar da existência dessa variedade de métodos. Existem outros, existe a feitiçaria, existe a bruxaria ibérica, que também trabalha na linha luciferiana, existe a quimbanda luciferiana, existe a corrente 218, existe o método do da ONA, existe o método da Dragon Rouge, tá? Então, assim, são muitos métodos, mas já deu para ter uma ideia da diversidade disso tudo e da complexidade, né? Então, às vezes muitas pessoas que se iniciam no caminho do luciferianismo não sabem dessa variedade de métodos e às vezes estranham quando lê informações diferentes em lugares diferentes, em sites diferentes, tá? Então, você tem que ver exatamente qual é o método que você está seguindo, porque um dos caminhos da destruição é você combinar 3 desses métodos que eu falei aí, sem saber que elemento de cada um você está usando, aí pode dar problema para você. E se você quiser conhecer um pouco do método que eu pratico, tem o meu livro, A Doutrina das Trevas, vou deixar o link aí na descrição. O dinheiro da venda desses livros eu estou usando aqui para manter o canal funcionando, né, e para ir colocando novos temas aí para você no futuro. Então, se você puder dar uma força lá, você pode adquirir esse livro aí no Clube de Autores, o link vai estar aí na descrição. Eu sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.